Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Eu sou o nosso irmão Alberto Lírio e quero deixar mais um vídeo aqui para o nosso crescimento espiritual do povo de Deus, o crescimento do povo da graça de Deus. Muito bem, hoje é um pleno sábado, estamos alegres porque mais um dia o Senhor nos concedeu para que nós pudéssemos estar aqui. Logo depois do nosso trabalho, chegamos aqui e vamos divulgar o vídeo para a honra e glória do nosso Criador. Meu querido, antes de falar qualquer coisa, com respeito ao assunto que eu vou tratar, quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Você possa também nos ajudar divulgando o nosso trabalho, compartilhando com os outros, você deixando o seu like, tá bom? Ou o seu dislike, quem sabe, fazendo o seu comentário. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Esse vídeo, meu querido, eu quero colocar um tema nele bastante sugestivo. O nome desse vídeo, o título que eu vou dar, Casa de Deus caindo aos pedaços. Calma, irmão Alberto, eu já vou explicar, calma. A casa de Deus caindo aos pedaços. Eu já vou explicar para você por que e por que eu estou colocando esse título. Você já deve estar se perguntando, meu Deus, casa de Deus caindo aos pedaços? Como assim? Primeira coisa que eu quero te dizer, quantas vezes você já ouviu essa palavra? Você vai na igreja hoje? Quantas vezes você já ouviu, e eu também já ouvi, alguém nos perguntar, você vai na igreja hoje? Então eu te pergunto, você já ouviu ou já te fizeram essa pergunta alguma vez? Com certeza que já, né? Com certeza muitas e muitas vezes. Então por isso que eu coloquei o título sugestivo, né? Casa de Deus caindo aos pedaços. Para você entender melhor, você dê uma olhada no meu vídeo. O meu vídeo no YouTube, ele se chama-se o templo, as 3 características do templo. Quando eu coloquei esse vídeo, eu coloco ali desde Abraão, a chamada de Abraão, quando foi o início ali de tudo, né? Na verdade, eu começo desde Adão, né? E eu vou falando nesse vídeo as 3 características do templo até chegarmos a um corpo ou o templo espiritual. Quando que deixou-se de mencionar um templo físico, 4 paredes, e a partir de que momento Deus mais não precisava de um templo físico, e sim foi necessário então construir com muito trabalho um templo espiritual. Então esse vídeo, esse que eu estou colocando aqui, o título é Casa de Deus caindo aos pedaços. Tá bom, meus queridos? Então, eu quero te perguntar, quantas vezes você já ouviu e ainda alguém continua falando esta frase? Ou fazendo essa pergunta, você vai na igreja hoje? Você vai na casa de Deus hoje? Tem gente que coloca no Facebook, né? Tem crente que, às vezes, por não conhecer a Bíblia ou não entender a graça de Deus, eles postam no Facebook lá, ou no Instagram, ou em qualquer outra rede social, coloca assim, vamos para a casa de papai? Vamos adorar papai? Vamos na casa de papai adorar? Então, pessoas que fazem isso ainda, crente que faz isso ainda, é porque não se deu conta, ou porque nunca foi ensinado a eles, que casa de Deus na graça somos nós. Casa de Deus na graça não é templo físico. Casa de Deus na graça é a igreja, corpo de Cristo. Então observe lá as 3 características do templo em um vídeo que eu tenho lá no YouTube, né? Então você vai aprender isso. Então, meus queridos, eu quero começar fazendo a seguinte colocação. Casa de Deus caindo aos pedaços. Se Deus realmente precisasse de uma casa física para habitar, mesmo no tempo da graça,
E quando vem as chuvas, de tanta chuva que dá, o telhado da igreja começa a pingar dentro do templo. E quando vem fortes ventos, que essa casa de Deus, a sua cobertura é arrancada. E quando os ladrões vêm e assaltam esta casa, que muita gente chama de casa de Deus, roubam instrumentos, roubam dinheiro que porventura possa estar ali dentro. E como fica essa casa de Deus, que ela é, muitas vezes, por causa da natureza, por causa do tempo, muitas vezes ela é, acometida por alguma situação ruim. Olha o que fez a pandemia com muita casa de Deus, entre aspas, que o homem considera casa de Deus. A pandemia tirou muita gente de dentro da casa de Deus e colocou dentro das suas próprias casas. E o que os pastores espertos fizeram? Tem muitos pastores espertinhos, não tem? Aí eles começaram a produzir lives e manda para os seus membros, dizendo que está ainda monitorando, guiando e ainda, vamos dizer assim, presidindo as suas ovelhas, que eles falam, ou os seus membros. Mas e a casa de Deus? Ficou vazia? E a casa de Deus? Não tem ninguém lá dentro, não? Coitado de Deus, nem casa ele pode receber mais os seus fiéis. Irmão, pelo amor de Deus, casa de Deus, que é isso, rapaz? Lembra quando Davi disse assim no Salmo 122? Davi disse assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você lembra? Lembra que ele falou isso no Velho Testamento, aonde existia uma lei, a velha aliança estava de pé. Então, quando Davi mencionou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, é um ponto de interrogação, porque na velha aliança, no Velho Testamento, Deus precisava mesmo de um templo físico para ele poder habitar através da sua presença. Ele então falava com os sacerdotes e os sacerdotes levava a voz de Deus ao povo, mas na graça de jeito nenhum, de jeito maneira. Lembra-se que aquele templo que existia na velha aliança, ele estava com os dias contados. O próprio Jesus se referiu a ele como uma casa que estava com seus dias contados, que ele ia ruir. Lembre-se, aquele templo que Salomão construiu, lembre-se que aquele representava realmente um lugar aonde era a habitação de Deus. Então, vamos observar Colossenses capítulo 1, o verso 15 ao 27, 15 a 24, na verdade. Eu vou ler rápido para o vídeo não ficar muito grande. Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 24. Ele é, aqui fala sobre a supremacia de Cristo. Ele é a imagem do Deus vivo, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visível e invisível, seja o trono, seja dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, observe isso, ele é o cabeça do corpo, a igreja tem Cristo como cabeça, e o corpo é a igreja, mas o cabeça é Cristo. Cabeça não é pastores, cabeça não é ministério, cabeça não é obreiros, cabeça não é a diretoria da igreja. A Bíblia diz que o corpo é a igreja, mas a cabeça desse corpo é Cristo. Então quem é a cabeça do seu corpo deveria ser Cristo e não os ministros que mandam e desmandam na sua vida hoje. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja.
é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Deus, Cristo deveria ter a preeminência, a primazia. Primazia, preeminência, princípio, no hebraico é Rosh. Rosh significa cabeça. Rosh significa cabeça, primazia, princípio, primordial. Ele, Cristo, que deveria ser isso tudo na sua vida, e não as religiões, denominações, pastores e ministérios. Aprenda isso. Ele é o cabeça do corpo, ele tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que no outro tempo era um estranho e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, contudo agora vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, ele reconciliou pela morte, não foi pela água do batismo. A água do batismo era no Velho Testamento e representava o arrependimento. Não, agora na graça, a reconciliação é através da sua morte na cruz e não mais em água. João avisou, eu batismo com água para arrependimento. Foi por causa disso que eu vim, para batizar na água que significava arrependimento. Hoje não. Hoje a reconciliação é através da sua morte pelo batismo. Aprendam isso em nome do Criador. Agora veja bem. 23. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do velho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, fui ministro. Agora veja o versículo 24 de Colossenses, capítulo 1. Agora me regozijo do que padeço por vós, na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo tem um nome. O nome desse corpo é igreja. Mas o corpo de Cristo também tem uma cabeça. E esta cabeça chama-se Cristo, que é o cabeça da igreja. Então veja bem, meus queridos, o verso 18 e o verso 24 fala que ele reconciliou através da sua morte. Não foi no batismo em água. No batismo em água era oblação. O que era oblação? Oblação era um sacrifício que era feito na lei, que lavava os animais antes de ser sacrificado. Oblação é lavagem pela água, mas hoje a reconciliação não é mais pela água. Hoje, na graça, o sacrifício físico acabou. Hoje é espiritual. Hoje nós somos reconciliados com Cristo através da sua morte na cruz do Calvário. Morte e ressurreição. O batismo em água simbolizava, assim como as ordenanças da lei, era figura das coisas que iriam acontecer na nova aliança em Cristo Jesus. Então, meus queridos, a nossa reconciliação hoje é pela morte, não pelo batismo. Efésios, se você for em Efésios 5, 22, 23, mostra que o Cristo é o cabeça da igreja e não é o homem. Olhe lá Efésios capítulo 5, 22 e 23, lá fala que a cabeça da igreja é Cristo e não o homem. Uma pergunta que eu vou fazer para você. O que é a igreja? Aqui, onde eu citei, em Efésios, é Cristo que é o cabeça da igreja. Não é o homem que é o cabeça da igreja. Então, se você acha que a casa de Deus, mesmo na graça,
ainda continua sendo um templo físico, meu filho, você está dizendo para Cristo todo dia que você não aceita ter Ele como cabeça do seu corpo, e você não aceita que Ele morreu e ressuscitou para inaugurar um templo espiritual que é o meu corpo e o seu corpo. Então eu te faço uma pergunta. A igreja não é o templo físico, não é. Entendeu, meus queridos? Então, você observa 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, o 14, melhor, ao 20, ali é um assunto que trata da imoralidade sexual, que me ensina a gente a manter o corpo sadio no que diz respeito ao sexo. Então, ensina ali nesse texto, 1 Coríntios 6, 14 ao 20, ensina a gente não usar o nosso corpo para a prostituição. Agora você observa uma coisa. Na antiga aliança, eu quero falar isso para você e preste muita atenção. Deus precisava de um templo físico para se manifestar. Então, na graça, meus queridos, na graça, você, eu, é que somos o templo. Nós, na graça, deveríamos ser os condutores dos mistérios de Deus. Na graça, nós deveríamos ser os condutores da graça de Deus. Você nunca percebeu uma coisa? O homem manda na sua vida, ele tem mandado na vida das pessoas que frequentam um templo, achando que ali é igreja. Eles mandam a sua vida, sabe por quê? Porque aquilo ali é religião. Aquilo ali é religião. Preste atenção no que eu vou te dizer. Toda vez que você diz que você precisa de uma religião, ou uma denominação, ou um lugar físico para você adorar a Deus, você está chamando o próprio Deus de mentiroso. Por quê? Porque Jesus, ele mesmo foi que disse, em João 4, 20 ao 24, que nós somos o templo do Espírito Santo, e que chegaria um tempo, e que nós já estamos nesse tempo, que os verdadeiros adoradores iam adorar a Deus, era em espírito e em verdade. Então Jesus ali em João 4, 21 ao 24, ele está dizendo para a samaritana que o tempo iria chegar em que as pessoas não precisassem mais nem de um templo, que era o costume dos judeus adorar a Deus no templo, e nem nos montes, porque o costume dos samaritanos, olha o texto e contexto do capítulo 4, e você vai aprender isso, que o costume dos samaritanos era adorar a Deus em um monte, Monte Gerizim, que ficava lá em Samaria, e o costume dos judeus era adorar a Deus no templo, que ficava lá em Jerusalém. Então Jesus, ele está dizendo isso aqui para que o povo aprendesse que o mundo iria passar por uma transformação, e já estamos vivendo essa transformação. Meus queridos, demorou mais de 2000 anos, na verdade 1950 anos, porque nós estamos em 2020, né? E o juízo aconteceu no ano 70. Então, passou-se 1950 anos, né? Para que o mundo pudesse entender que nós estamos passando por uma transformação que o próprio Jesus falou que iria acontecer. Eu não sei quando começou-se a pregar o evangelho da graça no mundo inteiro, mas nós já estamos há 1950 anos desde o juízo. Deus sempre trouxe juízo na face da terra, desde a Gênesis 1 e 2, depois passou pela transformação no juízo de novo, e assim sucessivamente.
E o mundo está passando pelo juízo de novo, aonde a verdadeira graça de Deus está sendo manifestada para o mundo inteiro e as pessoas estão abandonando o sistema religioso, sistema melhor, que só pregam dízimos, ofertas, campanhas, culto de revelação, culto de vigílias, e eles enganam o povo e diz que é para ir nesses cultos que Deus tem uma obra para você. Mentira! Você sabe qual é a verdadeira obra de Deus? A Bíblia diz, Tiago 1,27, que é você sustentar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e se guardar da corrupção do mundo. Isto é a obra de Deus, e a verdadeira religião para Deus é essa. Então, meus queridos, nós fomos enganados durante muito tempo, mas graças a Deus, muitas pessoas estão se libertando dessa religião, desse sistema corrupto. Então, meus queridos, toda vez que você diz que você precisa de um templo, que você precisa de uma religião, que você precisa de uma denominação para adorar a Deus, você está chamando o próprio Deus, o próprio Jesus de mentiroso. Então, e você ainda não entendeu nada da graça. Mas, irmão Alberto, então quer dizer que o Filho de Deus, ele não precisa de um templo físico? Claro que não. Então, o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro adorador, não precisa de religião? Claro que não. Me diga qual era a religião de Jesus e qual era a religião dos apóstolos e dos discípulos. Se você conseguir mostrar na Bíblia que Jesus tinha uma religião, que os apóstolos e os discípulos tinham uma religião, eu paro de falar ou de ensinar sobre a graça de Deus. O dia que você provar na Bíblia que o juízo não aconteceu, eu também paro de pregar sobre a graça de Deus. Aonde está, irmão Alberto, o juízo? Leia Mateus 16, 27 e 28, respeitando a conjugação verbal e respeitando os tempos verbais. E você vai aprender em 16 de Mateus 28, 27 e 28, que Jesus falou que alguns daqueles discípulos que estavam com ele não iam provar a morte, quer dizer, não iam morrer, antes que o juízo, a manifestação do Filho do Homem se manifestasse. Se você conseguir provar que João, o apóstolo que Jesus falou que ia ficar vivo, para registrar as características do juízo que viria sobre Jerusalém, se você conseguir provar que João ainda está vivo, eu paro de falar sobre a graça de Deus e nunca mais eu falo sobre a graça de Deus. Você tem que provar que se o juízo não aconteceu, alguns daqueles discípulos então ainda estão vivos com mais de 2000 anos de idade. Porque foi Jesus que falou. Mateus 16, 28, Jesus falou assim, olha, respeitando o tempo verbal e a conjugação verbal. Porque tem muita gente que estuda a Bíblia e não respeitam isso. Por isso essa confusão. Jesus falou, na verdade, eu vos digo que alguns de vocês que aqui estão, olha o verbo aqui estão, há 2000 anos atrás, é o verbo, o tempo verbal presente, isto é, aquelas pessoas que estavam ali com ele naquele momento. O tempo verbal ali é o tempo presente. Na verdade, eu vos digo que alguns de vocês que aqui estão não passarão pela morte sem que antes vejam o Filho do Homem vindo no seu reino sobre as nuvens do céu e no reino de seu Pai. Então, se as pessoas pensam que manifestação do Filho do Homem é a presença física de Jesus nas nuvens do céu, meu querido, manifestação não quer dizer a presença física de algo bom ou algo ruim naquele momento. Na linguagem dos judeus, a figura de linguagem, manifestação em juízo, nuvem do céu, era uma figura de linguagem para denominar algo que ia acontecer. Sobre nuvem do céu, falava sobre juízo.
Então, os crentes estão dentro dos templos, esperando Jesus voltar, a manifestação do reino, de um jeito que nunca foi ensinado a eles. Abra a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 17, o versículo 20 e o versículo 21. Isso é palavra de Jesus. Ei, você está indo para a casa de Deus? Estão te enganando. Casa de Deus? Casa de Deus, aonde mesmo? Na esquina? Na rua tal? E se der uma enchente? A casa de Deus vai ficar cheia de água. E se o ladrão for lá roubar os instrumentos? A casa de Deus, o ladrão vai lá e rouba tudo. E se quebrar o telhado na chuva de granizo? O que aconteceu com a casa de Deus? Ela é abalada, não é? Mas a casa de Deus espiritual, que é você, não se abala. Porque você foi eleito antes da fundação do mundo. Estude Efésios capítulo 1. Agora olha o que diz. Lucas 17, 20 e 21. Quando Jesus foi interrogado pelos fariseus, quando que havia de vir o reino de Deus, ele respondeu: o reino de Deus não vem com aparência visível, e nem vocês vão conseguir dizer, eis que Cristo está aqui, eis que Cristo está ali, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Você sabe por que os líderes falam assim: ei, meu irmão, vamos lá hoje no culto de campanha, vamos na casa de papai? Ei, meu irmão, vamos lá hoje na casa de papai, tem uma vigília lá? Ei, meu irmão, vamos lá hoje, Deus vai se manifestar na casa de papai. Sabe por quê? Porque quanto mais pessoas que forem lá naquele culto, mais dinheiro vai ser arrecadado para o cofre dos cães gulosos. Os cães gulosos que hoje chamam os pastores, os sacerdotes do século 21, sabe, a vida deles é que melhora, a vida dos membros nunca melhora. Porque a Bíblia diz que quem dizima hoje, em plena graça, está sob maldição. Porque dízimo era no Velho Testamento, mas nunca foi dinheiro. Dízimo era 10% do que os judeus arrecadavam nas roças, nas suas plantações. Pegaram o almoxarifado do templo da época da velha aliança e transformaram aquele almoxarifado, casa de tesouro, transformaram a casa do tesouro da época na conta bancária do pastor, na conta bancária do filho do pastor, na conta bancária da mulher do pastor, na conta bancária dos laranjas do pastor, na conta bancária dos laranjas da mulher do pastor, na conta bancária dos laranjas do filho do pastor. Para o sistema religioso, casa do tesouro é a conta bancária desses líderes religiosos. Sabe o que é a casa do tesouro para esses cães religiosos? Sabe o que é? É o templo físico que eles mantêm de pé para enganar você e para arrecadar dinheiro. Ou você acha que os pastores têm amor pelas almas? No século 21, ele tem amor ao bolso dele, ele tem amor à conta bancária dele. Casa de Deus, meu filho, a casa de Deus na graça, eu vou te mostrar quem é a casa de Deus na graça. A casa de Deus na graça, a Bíblia diz que é eu e é você. Vamos olhar então em 1 Coríntios, capítulo 6, o verso 14 ao 20. Vamos olhar aqui, 1 Coríntios 6, capítulo 6, 14 ao 20. Vamos olhar. O Deus que ressuscitou o Senhor, também Paulo se inclui. Isso que é você respeitar o vernáculo da língua portuguesa. Ele nos ressuscitará pelo seu poder. Você acha que Paulo está tratando da ressurreição física? Meu filho, a ressurreição que ele está falando aqui, nos ressuscitará, é a ressurreição espiritual. Nos ensinaram a vida inteira que essa ressurreição é física. Se a Bíblia diz que a eternidade ela não foi feita para a carne, ela foi feita para o espírito.
por que Deus ressuscitaria a carne dos seus filhos? Se quando a Bíblia diz que quando um filho de Deus morre, o seu espírito retorna para a eternidade, para que Deus ressuscitaria a carne? Se o espírito ele não morre, se o espírito ele volta para Deus, para que Deus precisaria de carne e sangue no céu, na eternidade? Se a eternidade, a Bíblia diz que ela não é feita para carne e sangue, a eternidade ela é feita para o espírito. Nós somos aperfeiçoados no espírito, não é na carne, não é no sangue. Então, meu filho, você foi enganado e continua sendo enganado. Olha o que diz aqui. Eu disse até o versículo 20. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha, eu vou te dizer. Aqui trata-se da imoralidade sexual. E falo-os em membros. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Vocês tomarão, pois, os membros de Cristo e falo-os em membros da meretriz? Não, por certo. Ou vocês não sabem que o que se une à meretriz, ela faz-se um corpo com ela? Pois serão, como diz, de uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um espírito com ele. O que se une ao Senhor, espiritualmente falando, é um espírito e não um corpo, filho. Deus é espírito, João 4. Deus é espírito. O que se une ao Senhor é um espírito com ele, não um corpo com ele. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. E como é que os líderes falam que você não pagar dízimo, nem oferta, e nem frequentar os cultos físicos, você vai para o inferno? Viu como é que a Bíblia diz tudo que é mentira, o que eles ensinam? Olha que a Bíblia está falando aqui. Ou vocês não sabem que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Vocês não são de vocês mesmos, vocês foram comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Meu filho, você tem um corpo espiritual, você tem um corpo físico também, você tem um corpo que não pode se dar por prostituição espiritual, você tem um corpo que quando você morrer, ele vai para a terra, mas você tem um corpo espiritual, 1 Coríntios capítulo 15, que esse corpo espiritual, sim, ele vai para a eternidade. Como que é o nome desse corpo espiritual? Espírito. O seu corpo espiritual, ele chama espírito. Quem é o cabeça desse corpo? Cristo. E como que é o nome desse corpo? Igreja. Não é templo, não é ministério, não é convenção, não é reunião de pessoas. Aprendam isso em nome de Jesus. Meus queridos, você acha que depende da religião ou do ministério dos homens para ter característica de filho de Deus? Você acha que você precisa disso? Eu vou repetir. Você acha que você depende da religião ou você depende do ministério dos homens para você ter característica de filho de Deus? Então vamos Hebreus 12, 22 e 23. Olha o que eu vou ler para você. Hebreus 12, 22 e 23. Aprendam, por favor, e em nome do nosso Criador. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, 22 e 23. Olha o que diz aqui. Mas tende chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, e à igreja universal, a assembleia, a igreja dos primogênitos, inscritos no céu. Isso é lindo, meus queridos. Isso é maravilhoso. Qual é a igreja dos primogênitos inscrita no céu? É aquela que está em Efésios capítulo 1, a predestinação dos filhos de Deus antes da fundação do mundo. Você acha que a predestinação é doutrina de Armínio ou é doutrina de João Calvino? Não, meu filho. A doutrina da predestinação, ela provém de Deus, do próprio Criador, revelado a Paulo. Quem escreveu ela não foi Calvino,
e nem foi Armínio, foi Paulo. Então ela não é calvinista e nem arminista. Ela é paulinista, que foi Paulo que recebeu do céu. Então veja bem, eu vou repetir o versículo 23. A Universal Assembleia, a igreja dos primogênitos inscrita no céu, tendo chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoado. Ei! Você está sendo enganado, hein? Deixa eu ficar pertinho de você. Você vai continuar sendo enganado até quando? Cispa já, meu filho, do sistema religioso. Sai fora. Vai estudar a Bíblia. Não fica repetindo o que os seus líderes falam, não. Porque eles não querem que você abandone o sistema, porque senão eles têm que voltar a trabalhar. Ou alguns nunca trabalharam. Olha que vergonha que está acontecendo no Brasil. Os pastores milionários, enriquecidos pelo salário dos menos avisados. Por quê? Porque das ofertas e dos dízimos. A casa de Deus, que eles falam que é casa de Deus, muitas vezes eles colocam lá tantas parafernálias. Tem templos que é misericórdia. Tem templos que eles continuam gastando dinheiro ali, o seu dinheiro. Sabe para quê? Para embelezar aquele templo, para atrair mais pessoas. E quanto mais pessoas eles atraem, mais dinheiro também é que vai chegar aos cofres dos cães gulosos. Tem filho de pastor e filha de pastoras, netos de pastores e netas de pastores que estão estudando em Harvard. Estão estudando, sabe aonde? Nos States, na Europa. E quem que paga a faculdade deles? É você, seu trouxa. É você, seu bobo. É você, rapaz. Se você tem característica de filho de Deus, eu li para você aqui, ó. Se você acha que você ainda depende da religião ou de um ministério humano para ter característica de filho de Deus, a Bíblia desmente. Você é aperfeiçoado, é no seu espírito. E existe uma igreja dos santos, a Universal Assembleia dos Santos, inscrita no céu, que eu e você faz parte. Não é eu e você carne, não. É eu e você espírito. É o nosso espírito que é aperfeiçoado em Deus, meus queridos. Você entendeu agora Apocalipse 21? É tudo espiritual. Mas o que fala, irmão Alberto? Apocalipse 21 fala da nova Jerusalém. Eu vou ler para você alguma coisa aqui. Olha Apocalipse 21. Olha quem é a casa de Deus. Olha quem é. A casa de Deus em muitos lugares do Brasil está caindo aos pedaços. Mas tem lugares que a casa de Deus que eles falam parece até um palácio para atrair as pessoas. Mas tem casa de Deus que eles falam que é casa de Deus que está caindo aos pedaços. A chuva derruba, a enchente derruba, o vento derruba. E será mesmo que é ali a casa de Deus? Não, casa de Deus é eu e é você. E eu e você não precisamos da religião. Não precisamos de ministério dos homens para ter característica de filho de Deus. Porque isso aí, meu querido, ele já nos fez antes de qualquer coisa existir. Agora, eu li Apocalipse, Hebreus, capítulo 12, o versículo 22, 23, e você entendeu que o que é aperfeiçoado é o nosso espírito, não é a nossa carne, não. E para você entender melhor, eu vou ler Apocalipse 21, alguns versículos. Então vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. O que é primeiro céu? Na figuagem de língua de um hebreu, que quem escreveu Apocalipse foi um hebreu chamado João, porque ele teve a revelação direta do céu. O que é o primeiro céu? O primeiro Aion, o primeiro sistema, é os poderes, é as potestades,
é os principados. O que é? Viu um novo céu e uma nova terra, um novo sistema, um novo aion, uma nova criatura, um novo patamar, um novo sistema, uma nova raça, uma nova geração, um novo céu, uma nova terra. Porque já o primeiro céu, o primeiro sistema, aquele que existia, e a primeira terra passou. O mar já não existe. O mar, na Bíblia, representa o quê? Separação. O mar, a separação não existe mais. Estude a Bíblia por tema. Pega um tema e estude. Como assim, Roberto? Pega a palavra mar, pega a palavra inferno, pega a palavra sepultura, pega a palavra nuvem, pega a palavra juízo, e assim você vai começar a entender a Bíblia. Porque você vai entender o que é uma figura de linguagem ou linguagem de figura. Vi também a cidade santa. Olha só, vi também. Esse advérbio também é muito importante. A cidade santa. O que era a cidade santa? A nova Jerusalém, que desce de Deus, que de Deus descia do céu, ataviado como uma noiva para o seu noivo. Essa nova Jerusalém, cidade santa, ela não é física, ela é espiritual. Então vamos ver quem é essa cidade santa. Vamos lá para o versículo 9 do capítulo 21, e eu já estou encerrando esse vídeo. Então vi um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, cheio das últimas 7 pragas, e me diz: vem, e eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Elevou-me em espírito. O corpo de João ficou na ilha de Patmos, e o espírito do corpo de João foi tirado e levado até o alto, e de lá ele viu o corpo, não, o espírito. Quando você tem um sonho que o seu corpo está na cama e o seu espírito não está no seu corpo, é porque Deus tirou o seu espírito e levou você a um tal lugar para te mostrar uma situação que está acontecendo ou vai acontecer. Isso chama-se arrebatamento de espírito. Se você não sabia ou ainda não sabe o que é um sonho, aprenda a partir de hoje que sonho é um arrebatamento de espírito. E ele disse: vem, eu vou te mostrar a noiva, a esposa do Cordeiro. Elevou-me em espírito a um grande e alto monte. A visão, meu filho, tinha que ser de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Há um alto monte. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Quem era essa cidade espiritual? A noiva, a esposa do Cordeiro. E quantos crentes que está esperando ainda Jesus voltar para trazer uma Jerusalém física e ela ficar pairando nos ares? Eu aprendi assim também, meus queridos. Só que Deus falou assim: você precisa aprender. E você só aprende se você for para a minha palavra. Você deixar de ficar ouvindo o que esses cães gulosos falam e você ir direto para a palavra que eu vou te ensinar. E isso eu fiz. É por isso que hoje eu sou um dos ensinadores da graça. Porque o entendimento bateu na minha mente. Meus queridos, casa de Deus física não existe mais. A casa de Deus hoje ela é espiritual. Ela é eu e é você. Não acredite nesses lobos devoradores, nesses cães gulosos, dizendo a você que aquele templo da esquina, aquele templo do centro, aquele templo da rua tal é a casa de Deus. Não caia nessa não. Eles só querem você lá para comer o seu dinheiro. Acredite que você é o templo de Deus. E eu falei que eu ia te mostrar, não foi?
Então abra, volta a Bíblia lá e eu já estou encerrando. 1 Coríntios capítulo 3. 1 aos Coríntios capítulo 3. E o versículo 14 ao 17. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14 ao 17. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. Isso aqui é puro espiritual, tá, meu querido? Tem nada de físico aqui, tá bom? Para que você se situe. Esse tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Essa salvação aqui, ela é espiritual, ela é física, ela é o quê? Que tipo de salvação que ela está tratando aqui? Vamos observar. No versículo 10, logo em cima, esse texto e contexto ele tem um título: a responsabilidade dos pregadores. O versículo 16: não sabeis vós é a primeira, a segunda ou a terceira pessoa do nosso plural? A segunda pessoa. Então, segunda pessoa, sabe o que diz a segunda pessoa do plural na nossa língua portuguesa? É que alguém está ouvindo o que uma pessoa que está falando está dizendo. Aqui existe mais de um ouvinte, porque vós não é você. Vós é quem está emitindo, ele tem uma plateia ouvindo. Isso é a segunda pessoa do plural. Vós, não sabeis vós que vocês sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vocês? Habita em vós? Eu posso falar a vocês que eu estou no futuro, 2000 anos depois no futuro, e quem falou isso está 2000 anos atrás no passado. Então eu posso usar a palavra vocês, o verbo vocês. Não sabeis, vocês, que vocês são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Vós ali eram os judeus, discípulos. Tá, Paulo escreveu isso aqui, né? Discípulos não. Ele era um apóstolo e estava escrevendo aos crentes de Corinto. Se alguém destruiu o santuário de Deus, quem é o santuário de Deus? Paulo falou, eu e você. Não é mais templo físico como você pensa e alguém pensa. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. E quantos estão fazendo isso, né, meus queridos? Com palavras, destruindo o santuário de Deus. Deus também vai destruir, mas não no inferno, do jeito que nós fomos ensinados. Estude Romanos capítulo 8 e você vai entender quem tem o Espírito de Deus e quem não tem o Espírito de Deus. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Capite? Você é santuário de Deus. Você é morada do Espírito de Deus. Não é o templo físico, não. Se você vai num templo físico para encontrar Deus, ou para o Espírito de Deus falar com você, é triste te falar, mas eu tenho uma péssima notícia para você. Se você pensa isso, se você acha que o Espírito de Deus só pode falar com você num templo físico, você está dizendo para Deus que você nunca aceitou ser o templo do Espírito Santo e nem tão pouco Deus faz morada em você. Amém? Graça e paz para você, meu querido. Fica na paz, fica com Deus e se inscreva no nosso canal. Deixe seu like, compartilhe, tá bom? E faça o seu comentário. Obrigado e estude mais a palavra de Deus e se liberte desse sistema corrupto, desse sistema que está acabando com as vidas, mas o entendimento da graça de Deus está chegando em muitas pessoas também. Fica na paz, graça e paz.